Vamos supor que você finalize seu código, entregue para o cliente e coloque no servidor para rodar, aí do nada ele quebra, você não sabe o motivo. E agora como você descobre o motivo sem precisar ficar olhando no terminal? Então nesse vídeo a gente vai ver sobre o logging. A gente vai criar um sistema de log para armazenar o histórico do sistema, inclusive erros que a gente detectar no caminho. Então vamos para o editor de código. Bom, aqui no editor de código a gente precisa vir aqui e importar primeiramente o logging. Ele já é nativo do Python, a gente só precisa importar para ativar esse módulo aqui, sem nenhuma instalação. Então agora a gente vai criar um logger, que é o sistema que vai armazenar esse histórico de informações. Então a gente vai criar uma variável chamada logger, que vai receber logging.getLogger, e a gente vai dar um nome para o nosso registro de log, criar o meu sistema log. Eu dei esse nome aqui, meu sistema log, você pode colocar o nome que você quiser. E aqui a gente vai pegar a variável logger, dar um .set level, e entre parênteses passa logging.debug. O debug é o nível mais baixo. A gente tem esses níveis aqui de log no Python. Como você pode ver, começa do debug, que a gente usa quando a gente estiver caçando bugs. Tem a info, que é de informação. Então, qualquer ação do sistema, por exemplo, se o usuário logou. Tem um warning, que é um aviso, que é quando algo inesperado ocorre, mas o sistema ainda está funcionando. E também temos o error, que deu problema na função, mas o sistema ainda está rodando. E tem o critical, que é o pior de todos, que é o erro fatal, onde o sistema inteiro travou. Agora que a gente definiu o logger e tudo mais, eu expliquei para você os níveis, vamos criar uma variável chamada file handler, e aqui que a gente define o nome do arquivo e tudo mais. Então, igual a login.filehandler, abre e fecha parênteses, vamos colocar o nome do nosso arquivo. Você pode colocar meu app.log ou o nome que você quiser. Eu vou usar a extensão .log aqui no final. O file handler que vai ser usado para escrever no nosso arquivo. Continuando, a gente vai colocar vírgula, mode igual a. Isso aqui é muito importante, porque como a gente já viu antes, o a vem de append. Então, cada vez que a gente rodar o nosso programa, ele não vai apagar o arquivo antigo. Ele não vai recomeçar do zero o app.log. Ele vai ir adicionando novas informações a ele sempre. O que é o comportamento ideal, né? Que a gente quer. A gente não quer apagar o log antigo cada vez que a gente executar o programa. Então, para ter continuidade, a gente coloca mode igual a. E aqui a gente vai criar uma variável também chamada formato, que vai receber login.formatter. Aqui a gente vai definir de que forma a gente vai querer armazenar o log, de que formato. Então, abre e fecha aspas, e aqui vai ser passado umas strings, e o logger vai entender e vai converter. Então, você digita aqui porcentagem, abre e fecha parênteses, e aqui digita ASCII time, um S aqui fora dos parênteses. Isso aqui vai mostrar no nosso log a data e a hora exata para cada adição. Você pode colocar um tracinho aqui, que esse aqui vai simplesmente mostrar com um tracinho no log. Depois você vai ver melhor como vai funcionar. E aqui porcentagem, abre e fecha parênteses, name, e um S aqui no final. Esse aqui vai aparecer o nome do nosso sistema de log, ou seja, meu sistema log. Vai aparecer aqui um tracinho, porcentagem, abre e fecha parênteses, level, name, e um S aqui no final. Esse aqui vai aparecer qual o nível do nosso log, ou seja, pode ser debug, info, warning, erro ou critical. Aqui a gente já definiu como debug, ou seja, todos esses de cima podem aparecer também, e o debug também, tracinho. E por último, a gente só precisa passar porcentagem, message e um S aqui no final. Lembrando que esse aqui precisa ser digitado exatamente igual tá aqui, pelo menos esses parâmetros. E essa parte com tracinho, você pode colocar qualquer tipo de separador, por exemplo, que você quiser e mudar, mas esses aqui precisam ser corretos. E o messages é a mensagem que a gente vai escrever. E aqui a gente pega o file handler, .set formatter, e a gente vai passar o formato que a gente criou aqui. Então passa a variável formato aqui, e aqui a gente pega a variável logger, .add handler, e passa o file handler. Então basicamente a gente tem três variáveis aqui, que é o logger, que é o nosso sistema de log inteiro, o file handler, que é o que vai manipular esse arquivo app.log, e o formato, que é o formato do nosso sistema de log. E aqui a gente define formato no manipulador de arquivos, e aqui no sistema de log a gente adiciona o manipulador de arquivos corretamente aqui. Então tudo ficou conectado dessa vez. Então se a gente quiser agora exibir essas mensagens, eu vou dar um enter aqui, vamos exibir alguma coisa de teste. Então pego o logger, a variável logger que você criou, .debug, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, e eu vou colocar a mensagem, isso é um debug. Então se eu executar aqui, pode ver que o programa executou, não exibiu nenhuma mensagem, mas se a gente vir aqui e abrir a barra lateral, pode ver que eu tenho o meu app.log, e aqui você pode ver que adicionou a mensagem, pegou exatamente igual a gente definiu aqui, pega a data e hora, o nome do nosso sistema de log, o nível de erro, que é o nível debug, e também a mensagem, que é o que a gente definiu aqui. Você pode ver que tem um erro aqui na acentuação. Para resolver isso, nessa parte do file handler, você vem aqui e adiciona encoding igual UTF-8. Então ele vai resolver esse problema. Se eu executar de novo, pode ver que ele adicionou outro log aqui de novo, ele atualizou a data, o dia e a data corretamente, e aqui exibiu o E com acento de maneira correta. Aqui a gente criou um debug, e para exibir outro tipo de informação é muito simples. Você só pega o nome aqui, então vamos supor que você queira o erro. Você vem aqui, logger.error, só que dessa vez em minúsculo, e abre e fecha parênteses e coloca o erro que você quiser. Então, isso é um erro. Eu posso deixar
esse aqui como um comentário. Então ele só vai executar esse erro aqui. Então se eu executar o arquivo, não exibiu nenhuma mensagem, mas a gente foi no nosso log, pode ver que apareceu tudo corretamente. E aqui mudou para erro e apareceu isso é um erro. Eu só escrevi errado aqui, mas pode ver que ele já está armazenando corretamente. Então aqui, os outros foram debugs, esse aqui já foi um erro. Mas vamos supor que você queira então mudar aqui para o sistema só exibir erros ao invés de tudo. Pode definir um nível mínimo aqui, então vamos definir para erro aqui. E mesmo tendo um debug aqui, você pode ver que ele não vai mais exibir esse debug. Então se eu executar, o programa executou sem problemas. Se a gente for no nosso mewapp.log, pode ver que ele só exibiu o erro aqui, ele não exibiu mais o debug. Então é muito bom para você filtrar também, se você não quiser exibir muita informação. Com debug ele vai exibir tudo, com info ele vai exibir tudo a partir daqui, então ele só vai ignorar o debug. Se, por exemplo, com critical ele só vai exibir o critical e vai ignorar o resto. Então você consegue ter um controle muito bom aqui no sistema de log já, filtrar o que você quiser por níveis. Se a gente quiser melhorar isso aqui, eu vou apagar isso tudo e eu vou colocar isso aqui numa função. Então eu vou dar um tab aqui, eu vou criar a função def configurar log, abre e fecha parênteses, 2 pontos, e aqui eu vou dar um return logger, então ele vai retornar a variável logger aqui, e aqui agora para a gente iniciar o sistema de log, eu vou criar meu log, recebe configurar log, então fica mais organizado aqui, então meu log.info, sistema de gerenciamento iniciado, então ele vai exibir essa mensagem aqui, sistema de gerenciamento iniciado com informação, então a gente vai criar um simples script aqui, onde o resultado vai ser igual a 10 dividido por 0, que vai dar um erro de divisão por 0, e para capturar esse erro a gente vai usar o try except, try aqui, except 0 division error, e ao invés de você colocar um print, você vem aqui, pega o sistema de log, meu log.error e coloca a mensagem, tentativa de divisão por 0 detectada. Então antes de executar eu vou vir no meu app.log, eu só vou dar um Ctrl A e apagar tudo aqui, salvar, e agora se eu vir aqui e executar o nosso programa, tá mais organizado, pode ver que ele executou sem problemas, e se eu for no meu app.log, pode ver que ele informou a data e hora corretamente, apareceu o nome do sistema, então meu sistema de log, apareceu info e sistema de gerenciamento iniciado, e na segunda mensagem apareceu erro e tentativa de divisão por 0 detectada, então a gente já sabe qual erro nosso programa está tendo, já. Isso é muito importante para você saber caso você precise resolver alguma coisa. Aqui, vamos supor que você não queria exibir mais o nome do sistema de log, então você vem aqui em name, você paga o name s, e se eu executar de novo esse script, pode ver que dessa vez ele exibiu já direto aqui, e só tirou o meu sistema log, que pode ser desnecessário às vezes. Eu vou deixar ele aqui de novo, mas só para você saber que você pode controlar, pode definir a ordem que você quiser, pode definir um separador diferente. Então, ao invés de tracinho, eu vou colocar essas barras aqui. Se eu executar de novo, pode ver que agora o log mudou para esse aqui. Ao invés desse tracinho, ficou essas barras aqui. Então, seria isso. Se gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva para mais vídeos aqui no canal e até a próxima aula.